Muito bem, estamos aqui agora de volta para dar a introdução no primeiro dos livros dos profetas maior, e nessa última sessão de 17 profetas, 5 livros dos profetas maiores e 12 dos menores. E nós vamos começar com o profeta Isaías. O profeta Isaías é considerado o príncipe dos profetas, profeta messiânico. Isaías foi o príncipe dos profetas no Antigo Testamento. Isaías foi no Antigo Testamento aquilo que Paulo foi no Novo Testamento. Sem dúvida, o livro de Isaías é o livro profético mais significativo do Antigo Testamento. É o livro mais citado também dos profetas, de todos os profetas, é o mais citado no Novo Testamento. Contém no livro do profeta Isaías tanto ensinos sobre Cristo e a salvação, que alguns pensadores da igreja primitiva achavam que o livro poderia ser chamado até de o quinto evangelho, em vez de livro profético. É o livro do Antigo Testamento que mais claramente apresenta a pessoa e a obra de Deus. A importância da mensagem de Isaías é confirmada no Novo Testamento, onde ele é mencionado mais de qualquer outro profeta do Antigo Testamento. O seu nome aparece 21 vezes no Novo Testamento. Falando um pouco da vida de Isaías, Isaías serviu ao Senhor por mais de 40 anos, por isso que é chamado profeta maior. Em completa liberdade, continuou servindo mesmo sob a perseguição por mais de 20 anos. Seu ministério, o profeta, teve quase 60 anos. A Bíblia nos diz que ele começou seu ministério nos dias de Uzias, que morreu aproximadamente no ano 740. Isaías capítulo 6, ele menciona que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. E ainda vivia até a morte de Senaqueribe, que morreu em torno de 681. Então isso mostra que o profeta profetizou cerca de 60 anos, registrou acerca de Senaqueribe nos capítulos 37 e 38. Esse profeta, que provavelmente era descendência real, foi criado na corte de Jerusalém. A tradição judaica diz que seu pai era irmão do rei Joás, assim sendo, Isaías era sobrinho do rei Joás. Sendo assim, Isaías também era primo do rei Uzias. A importância de seu pai é destacada indiretamente na Bíblia, pelo fato de Isaías ser chamado filho de Amós. 13 vezes aparece. A Bíblia descreve Isaías executando o serviço oficial de historiógrafo de Uzias, 2 Crônicas 26, 22, e do rei Ezequias, 2 Crônicas 32, 32. Certamente Isaías era muito conhecido na corte e tinha fácil acesso aos reis e sacerdotes, Isaías 7, 3, Isaías 38, 1. Isaías nunca foi popular entre o povo durante seu ministério. Deus o admoestou que as massas nunca atenderiam a sua mensagem de arrependimento. Seu ministério principal teve lugar entre um pequeno grupo que permaneceu fiel a Deus e ao rei. Quanto à sua família, frequentemente os profetas do Antigo Testamento não tiveram sucesso no casamento. A esposa de Oséias foi infiel, a esposa de Ezequiel morreu e Jeremias não foi permitido casar. E não temos também relato que Daniel tenha casado. Isaías, por contraste, casou com uma santa mulher que também era profetisa, Isaías 8:3. Isaías teve no mínimo 2 filhos que foram também usados como recursos visuais de sua mensagem. Um filho chamou-se Maar Salah Hasbaz, Isaías 8:3. Significado é rápido despojo, presa segura. Esse nome foi um confirmamento de uma das mensagens de Isaías, do capítulo 1 ao 39, o qual proclamava que Deus enviaria julgamento pelos pecados do seu povo. O segundo filho
tinha um título de um sermão. Seu nome era Sear Jazub, que significa um resto volverá. E seu nome sumariza a segunda parte do livro de Isaías, Isaías 40, 66, que prediz o retorno do cativeiro babilônico e a restauração de um correto relacionamento da nação com Deus, Isaías 7:3. Seu ministério, Isaías era abertamente repreendeu reis e multidões rebeldes. É conhecido como um profeta corajoso, um ministro corajoso que ministrou, falou ao rei Acaz, a sua vida estava fatigando Deus, Isaías 7:13, e admoestou o rei Ezequias que deveria pôr em ordem a sua casa e preparar para morrer, Isaías 38:1. Com essa mensagem de coragem, ele condenou multidões que realizavam cultos hipócritas, Isaías 1:13, e falou às filhas de Sião, dizendo que elas eram altivas e cheias de galanteios, Isaías 3:16-17. Embora as massas rejeitassem a mensagem de Isaías, seu ministério não deixou de ter efeito quando Judá chegou ao ponto da extinção durante a invasão da Assíria. O povo lembrou-se da mensagem de Isaías, retornou a Deus e veio esse avivamento no reinado de Ezequias, durando um pouco, mas preservou a nação por mais 100 anos da destruição. Da diferença do Reino do Norte, que foi destruído pela Assíria. Naturalmente, muitos outros resultados foram alcançados através da mensagem de Isaías. Deus concedeu a esse profeta a maravilhosa revelação do Messias, e assim a mensagem do Evangelho foi preservada. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. Hoje, 2.700 anos depois de Isaías, ainda falamos desse profeta e usamos os seus escritos. Dos profetas, Isaías está no início. A terceira grande, ou a quarta grande seção, do nosso Antigo Testamento, depois dos livros do Pentateuco, da Torá, depois dos livros históricos e dos poéticos, vem a quarta divisão. Isaías encabeça essa divisão. Assim aparece Isaías encabeçando 17 livros, que segue divisões e profecias, incluindo um livro de Lamentações. Como nós dissemos, o livro de Lamentações podia muito bem ser considerado livro poético. Os 4 maiores profetas são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O livro dos profetas pertence a um período de decadência da nação, do exílio, do retorno à terra natal. Eles abrangem um período que vai de 250 a 300 anos, podemos dizer dos anos 700 até os anos 400 a.C. Os profetas que Deus enviou com uma missão desgastante e às vezes até perigosa. Na maioria das vezes, eles foram enviados no último momento para tentar impedir que o povo precipitasse no abismo da destruição, para adverti-los do juízo divino, para chamá-los de volta a Deus com arrependimento. Depois do grande desastre da queda de Jerusalém, sua missão passou a ser consolar os sobreviventes com a promessa do amor contínuo de Deus e o seu propósito imutável para com eles. Os profetas realizaram o seu trabalho com a firme convicção de que tinham uma mensagem de Deus a transmitir. Alguns desafiaram a morte para anunciá-la. Isaías, o profeta que dá o nome ao seu livro, viveu em Jerusalém no século VIII a.C. Era casado, sua esposa é descrita como profetisa e possivelmente compartilhava o seu chamado. 2 filhos são mencionados por nome no livro. No capítulo 6, Isaías escreve seu chamado de Deus.
no ano da morte do rei Uzias, cerca de 740. E ele profetizou por mais de 40 anos durante os reinados de Jotão, homem temente a Deus, e também durante o reinado do pai de Jotão, Acás, um dos piores reis de Judá. Ezequias foi morto em 687, 686, e ele deve ter vivido até os dias sombrios do péssimo rei Manassés, que, segundo a tradição, mandou serrar o profeta Isaías no meio. Os reinados desses monarcas estão registrados também no livro dos reis e de crônicas. Uzias, em 2 Reis 15, 1 a 7, e 2 Crônicas 26. Jotão, 2 Reis 15, 32 a 38, e 2 Crônicas 27. Acás, em 2 Reis 16 e 2 Crônicas 28. Ezequias, 2 Reis de 18 a 20, 2 Crônicas 29 a 32. Isaías sabia desde o início que as suas palavras não seriam atendidas, mas ele teve um grande triunfo quando o exército assírio de Senaqueribe, que ameaçava invadir a cidade de Jerusalém durante o reinado de Ezequias, 701 a.C., o rei ouviu o conselho de Isaías e a cidade foi salva. Capítulo 36 a 37. É provável que Isaías tenha reunido em torno de si um grupo de discípulos ou profetas que valorizavam e preservavam suas palavras. A sua visão inicial de Deus em toda a sua glória no templo, no capítulo 6, influenciou a missão de Isaías como um todo. Ele havia visto Deus como Santo, Santo, Santo Senhor dos Exércitos e jamais se esqueceu disso. Ele tinha visto como o pecado humano era horrível e também dito, ele nunca se esqueceu. Ele havia sido perdoado e colocado no serviço de Deus. Seus lábios foram purificados. Em toda a sua vida ele pregou a justiça de Deus, advertiu contra o juízo por causa do pecado e consolou o seu povo com o conhecimento do amor de Deus. Seu desejo de perdoar e todas as glórias reservadas para aqueles que permanecem fiéis. O livro do profeta Isaías encabeça os livros proféticos e é bem merecido essa posição. Não há nada igual na sua tremenda visão de Deus e da glória reservada para o povo de Deus. Nós só vemos outra visão dessa no livro de Apocalipse, né? Ezequiel também teve visões, mas a de Isaías é algo tremendo. Em Isaías temos uma coleção de visões, de profecias, diversos períodos da história de Judá. Nem sempre o livro é de fácil leitura, em parte porque não estamos familiarizados com a linguagem e o estilo dos profetas, em parte porque não conhecemos os princípios que determinam a organização atual do material. Em alguns trechos há uma clara sequência cronológica. Outras partes permanecem estar organizada de acordo com o assunto. Quanto à composição, não sabemos quando o livro recebeu a sua forma final até chegar a nós. Sem dúvidas, Isaías escreveu pelo menos boa parte de suas profecias. O uso na primeira pessoa, nós encontramos capítulo 6 a 8. O livro claramente se divide em pelo menos 3 seções. Capítulo 1 a 39, capítulo 40 a 55 e 56 a 66. Alguns dividem em 2, capítulo 1 a 39 e 40 a 66. Mas a segunda divisão, alguns chegam a dividir até em 3. O estilo, a linguagem, muda a partir do capítulo 40, embora os mesmos temas apareçam em todo o livro. Tradicionalmente, Isaías tem sido considerado obra de um autor, de um profeta do século VIII, a quem Deus revelou os fatos da história refletida nos capítulos 40 a 55, é dirigido ao povo no exílio da Babilônia. Não é? Alguns acham que outras pessoas escreveram, porém, a tradição aceita que Isaías é o autor de todo o livro. É dirigido também ao povo do exílio, pouco antes do seu retorno. Os autores do Novo Testamento citam diversas partes do livro e presupõem a sua unidade. Outros consideram o livro como compilado
de Isaías, anunciado durante um longo período de tempo. Os fatores importantes para os estudiosos de hoje é a forma, a estrutura que o livro se encontra, para poder entender o livro do profeta Isaías. Nós vamos então ver mais profundamente esse livro, que contém 66 capítulos, 1292 versículos. Quanto à autoria, o nome Isaías significa Senhor é salvação. Isaías diz que ele era filho de Amós, profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías era um homem de sangue real. Seu pai Amós era um dos filhos mais novos de Joás, rei de Judá, sendo um homem de personalidade marcante. Torna-se estadista, exercendo poderosa influência para o bem da nação. Casou com uma mulher que era profetisa e teve pelo menos 2 filhos. Várias passagens do Novo Testamento parecem atribuir o livro do profeta Isaías. Entretanto, por vários críticos modernos, negam parte do livro, inclusive os capítulos que vai de 40 a 66 de Isaías, apelando à diferença de estilo, bem como às perspectivas exílica e pós-exílica de muitas dessas partes. Com certeza, a perspectiva do capítulo 40 e 66, alguns dizem que é muito posterior à época de Isaías. Ele também menciona o rei persa Ciro e chama de meu ungido, que foi o rei que derrotou a Babilônia. A descrição de Jerusalém arruinada e desolada. Mas a grande verdade é que Deus poderia ter revelado tudo isso a Isaías. Não precisava significar que o autor dos capítulos viveu nesse período. Isaías pode ter projetado para o futuro, falando que sabia que o povo de Deus acabaria no exílio e depois seria restaurado. Assim, pelo menos na escala proposta por Isaías, seria coerente um desses temas teológicos mais importantes nos capítulos, a saber, a capacidade divina de produzir acontecimentos futuros com grande antecedência. O profeta coloca que profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, logo no capítulo 1, verso 1. Alguns aceitam que o seu chamado para o ofício profético tenha sido feito no ano em que o rei Uzias morreu, cerca de 740 a.C., conforme Isaías 6, 1 a 8. Entretanto, é provável que ele tenha começado durante a última década do reinado de Uzias. Por Isaías mencionar a morte do rei da Síria, Senaqueribe, mostra que ele morreu depois do ano 680. Ele deve ter sobrevivido a Ezequias por alguns anos após a morte de Ezequias. A tradição diz que Isaías foi martirizado durante o reinado de Manassés, filho de Ezequias, e muitos acreditam que ele fora cerrado. Hebreus 11:37, alguns dizem que é a referência da morte de Isaías. A primeira parte do livro pode ter sido escrita nos primeiros anos de Isaías e os capítulos posteriores após a sua retirada da vida pública. Se Isaías começa profetizando em cerca de 750 a.C., o seu ministério pode ter sobreposto ao ministério de Amós, Oséias em Israel, bem como a Miqueias em Judá. Quanto ao contexto histórico, Isaías profetizou no período mais crucial da história de Judá e Israel. Ambos os reinos, do norte e do sul, haviam experimentado cerca de meio século de poder e prosperidade crescentes. Israel, que era governado por Jeroboão II e outros reis de maior importância, tinha sucumbido agora ao culto pagão. Judá, sob Uzias, Jotão e Ezequias, manteve uma conformidade exterior à ortodoxia, mas gradualmente caiu também num sério declínio moral e espiritual, conforme Isaías 3, 8 a 26.
Lugares secretos de culto pagãos eram tolerados. O rico oprimia o pobre. As mulheres negligenciavam suas famílias na busca do prazer carnal. Muitos dos sacerdotes e profetas tornaram-se bêbados, que queriam agradar aos homens, conforme Isaías 5, 7 a 12, 18 a 23, 22, 12 a 14. Embora tivesse para vir mais um avivamento a Judá, debaixo do rei Josias, estava claro para Isaías que a aliança registrada por Moisés em Deuteronômio 30, 11 a 20, já tinha sido inteiramente violada e que o cativeiro e o julgamento de Judá também era inevitável, assim como fora para Israel. Algum dos primeiros capítulos do livro refere-se a esse ambiente. Capítulo 7 e 8. Os assírios derrotaram Aram e Israel, reduzindo o último estado a fantoche. O reino do norte estava moralmente corrompido, caminhava a passos largos para o seu julgamento final. Em 722 a.C., os assírios conquistaram Samaria e fizeram Israel uma província da Assíria. Seguindo os passos do reino do norte, Judá também rebelou-se contra os mandamentos de Deus. Israel exortou os compatriotas a mudar, e o reinado de Ezequias testemunhou uma renovação de possibilidades. Ezequias também resistiu aos assírios em 701 a.C. O governante assírio, Senaqueribe, marchou contra Judá e cercou Jerusalém. Isaías incentivou o rei a confiar no Senhor, que com um milagre livrou a cidade das hostes assírias. Mas Isaías também previu que Judá acabaria exilado e discorreu sobre a situação daquela geração futura. Isaías entrou em seu ministério aproximadamente na época da fundação de Roma e dos primeiros Jogos Olímpicos aos gregos. As forças europeias ainda estavam preparadas para as grandes conquistas, mas diversas potências asiáticas estavam olhando para além das fronteiras. O conteúdo. Esse livro é muitas vezes chamado de uma pequena Bíblia em miniatura, devido à sua organização. Contém 66 capítulos, duas divisões principais. O capítulo 1 a 39 capítulos, e capítulo 40, 67 a 66, 27 capítulos. Como a Bíblia, capítulo 1 a 39, fala do Antigo Testamento, capítulo 40 a 27 do Novo Testamento. A primeira divisão, 1 a 39, enfatiza o julgamento do Senhor, e a última apresenta sua graça com um servo sofredor e termina com o julgamento final. Como Isaías viveu na metade dos anos decorridos entre Moisés e Cristo, Moisés cerca de 1400, Cristo antes de Cristo, Isaías cerca de 700, ele focaliza tanto a lei vinda por Moisés, como a graça que viria por Jesus. A segunda divisão, capítulo 40 e 66, também principia com uma voz que clama no deserto, como uma mensagem de salvação. Essa voz é apontada nos evangelhos como a voz de João Batista, que foi o primeiro a anunciar essa mensagem no Novo Testamento, voz do que clama no deserto. As duas seções são unidas por um interlúdio histórico, capítulo 36 a 39, em que Israel é ameaçado por dois impérios. São notáveis analogias do livro de Isaías com o Antigo Testamento. O livro de Isaías é também o mais abrangente em seu alcance teológico. As suas profecias vão desde a situação de Israel na época passada, pela situação dos reinos do norte e do sul, e pelo exílio na Babilônia, e pelo regresso promovido pelos persas até a vinda humilde do Messias, sua vida e morte expiatória na cruz pelo seu povo, pela dispersão final da nação por toda a terra, pela nova reunião em virtude do arrependimento e pela bênção do reino na era messiânica. As profecias de Isaías
sobre o advento do Messias, descreve mudança em todas as esferas da vida humana, da vida espiritual, nacional, econômica, geográfica. A teologia divina de Isaías é mais extensa e profunda de todos os livros do Antigo Testamento. Ao referir-se ao Senhor, Isaías usa a expressão o Santo de Israel em todo o livro, termo esse que repete 25 vezes. A expressão vem do quando ele, Isaías, foi comissionado, ocasião em que os serafins apresentam o Senhor como Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. No meio de um povo impuro, foi-lhe trazido a memória e a inflexível santidade de Deus. Junto à revelação da sua santidade, Isaías foi também lembrado de ser o Senhor poderoso, de ser o Senhor dos exércitos. E somente isso é mencionado em seu livro pelo menos 6 vezes. A santidade e o poder divino sempre se complementam. Todas as subsequentes profecias de julgamento e livramento relacionam com essa definição de Deus, que é poderosa para salvar, mas jamais livra quem resolve viver em pecado. Essa descrição do Santo de Deus, aclamado 3 vezes, é somente repetida pela criatura de 6 asas em Apocalipse, também 4:8, no princípio do julgamento e da tribulação. O mais importante foco dessa santidade e o poder está no trabalho da redenção, onde o Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações, conforme Isaías 52:10. Outro título singular usado pelo profeta Isaías faz referência ao divino Redentor de Israel. Santo de Israel, Redentor de Israel. Esse nome é usado 13 vezes, somente na segunda metade do livro, e aparece nos outros livros do Antigo Testamento cerca de 5 vezes. Jamais é empregado com referência ao Senhor no Novo Testamento, embora seja subentendido com 17 referências à obra redentora de Cristo nos Evangelhos e nas Epístolas. O termo deriva do verbo gaal, que quer dizer aquele que redime, goel, ou compra uma pessoa ou propriedade. Levítico 25 a 27. O uso dessa palavra em Isaías refere principalmente à libertação de Israel como uma nação de refugiados, cegos, surdos, escravos do inimigo estrangeiro, conforme Isaías 41:41, 44:24 e 64:5. Significa também a redenção espiritual para os que se convertem, conforme Isaías 59:20. O termo Salvador, Yahshua, é também utilizado 8 vezes em Isaías, em nome muito usado por Cristo no Novo Testamento. Como Miqueias, seu contemporâneo, Isaías enfatizou energicamente a necessidade de um coração reto e a existência da justiça social, conforme Miqueias 6:6-8. Os termos retidão e justiça são usados cerca de 80 vezes por Isaías, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, com exceção, claro, dos Salmos. A queixa inicial do Senhor era que Israel tinha substituído a justiça por maldade, violência, assassínio e roubo. Isaías 1, versos 16 a 23. 2 vezes o Senhor deplorou os seus rituais superficiais, jejum, sacrifícios em vão, porque eram disfarces para a cobiça e a opressão, conforme Isaías 1, 11 a 15, 58, 4 a 5. A ideia divina sobre o jejum era dar liberdade aos oprimidos e pão aos famintos, conforme Isaías 58, 6. Isaías 58 poderia ser perfeitamente um texto de Jesus contrastando a verdadeira e a falsa justiça em seu sermão no monte. A cristologia em Isaías.
Nenhum outro livro do Antigo Testamento é tão integralmente messiânico como Isaías. Chama algumas vezes alguns de o quinto evangelho, ou profeta evangélico, em virtude de muitas provisões sobre o Messias. Esse conteúdo messiânico pode ser observado da seguinte forma: a pessoa do Messias. Primeiro, ser genuinamente humano, nascido de uma mulher, de uma virgem que conceberá. Isaías 7,14, Isaías 9,6, o menino se nos deu, Isaías 53,2. Seu nascimento virginal por concepção sobrenatural, Isaías 7,14. Ser Deus em carne humana, Isaías 9,6. O menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, não é? Ser o filho de Davi, Isaías 9,7. Ser Jeová, o Criador de todas as coisas, Isaías 44,24. Ele também menciona o caráter do Messias, ser humilde e sem atrativos, Isaías 15:53, verso 2 e 3, Isaías 7:14 e 15. Ser manso, não barulhento nem rude, Isaías 40, verso 11, 42, 2 e 3. Ser justo em todas as ações, Isaías 9:7, Isaías 11:5, Isaías 32:1. Ser bondoso com os fracos e aflitos, Isaías 61:1. Ser irado e vingativo com os perversos, impenitentes, Isaías 11:4, 63:1-4. Ele menciona a obra do Messias, ser apresentado por um precursor no deserto, Isaías 40, verso 3. Ser ungido para operar com o Espírito Santo, Isaías 11, 2 e 4, 61:1. Jesus leu esse trecho na sinagoga em Nazaré. Pregar e aconselhar com o profeta, Isaías 11, 2 e 4. Realizar muitos milagres, especialmente na segunda vinda, Isaías 35, 4 a 6. Ser desacreditado pela sua própria geração, Isaías 53:1. Morrer como perverso, ser enterrado com os ricos, Isaías 53:9. Ser transpassado e moído pelas nossas iniquidades, Isaías 53:5. Receber sobre si as iniquidades de todas as pessoas por ordem de Deus, Isaías 53:6. Ser o vencedor da morte, Isaías 25, verso 8. Esmagar com fúria os perversos na sua segunda vinda, Isaías 34, 2 a 9, Isaías 63, 1 a 6. Ser o rei de Israel, Isaías 9, 7, Isaías 44, 6. Reinar como Senhor dos exércitos no Monte Sião em Jerusalém, Isaías 24 a 23. Temos também um pequeno apocalipse em Isaías 24 a 26. A análise de Isaías. Esse livro divide-se naturalmente em 3 partes. Principia com o Senhor, dando a razão do julgamento, o cativeiro iminente de Israel, porém finaliza com a sua bênção e restauração. Focaliza também a intervenção do Senhor e o livramento de Israel. A parte 3, nós temos 2 testemunhas com palavras, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor, e a terceira anuncia a morte do ímpio. Nós vamos começar com a visão de Isaías 6, segunda parte com a voz, Isaías 40, que acaba com o Novo Testamento, isso é com João no deserto, e um novo céu. Essa parte intercala no julgamento das promessas animadoras de bênção e gloriosa restauração. Acusação. O Santo Israel provoca repreendendo e julgando, Isaías 1 a 35. Concernente a Judá e Jerusalém, Isaías 1 a 12. Degradando o povo vizinho, a chamada, o livro do Emanuel, o menino Deus, é a única esperança de Israel, Isaías 7 a 12. As nações vizinhas, Isaías 13 a 23, profetiza contra 12 nações, que vai de Babilônia até Tiro, envolve Moabe, Damasco, Egito, Assíria, todas essas nações. O histórico, o Santo Israel libertando, Isaías
36 a 39, a aflição de Ezequias, Isaías 36, a oração e libertação de Ezequias, Isaías 37, a doença de Ezequias, Isaías 38, e a loucura de Ezequias, Isaías 39. A consolação, o Santo Israel confortando, redimindo e enriquecendo, Isaías 40, 66. O conforto, Isaías 40, 48. O servo sofredor, Isaías 49, 55, sendo que o capítulo 53 é o central. E o tema dominante, a glória futura, Isaías 58 a 66. Com isso, nós concluímos essa primeira parte da introdução do livro de Isaías. Vamos comentar numa segunda parte o esboço, as considerações preliminares, o propósito, uma visão panorâmica, características especiais e o livro de Isaías no Novo Testamento. Assista o segundo vídeo. Esse profeta é maravilhoso, o profeta Isaías, e merece pelo menos 2 vídeos de introdução. Se você gostou, coloque aí um sinal de joinha, subscreva no nosso canal e também ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, seja convosco, em nome de Jesus. E a consolação do Espírito Santo. Amém e amém. Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.